sequência de conduta terapêutica, que é manual. Por exemplo, a tração, que é o movimento coringa, que é o movimento que eu posso fazer para qualquer compartimento, seja faceta ou disco. Nós vamos fazer uma tração. Ela é contínua, sequencial, lenta, progressiva, para não despertar o reflexo miotônico. E o propósito é abrir faceta e reintegrar o disco dentro do seu espaço articular. Movimento de flexão. Veja pela figura que na flexão eu estou abrindo faceta, o que é ideal para tratamento da síndrome facetária, mas eu projeto o núcleo do disco para dentro do forame do canal medular, o que contraindica esse gesto para uma hérnia de disco. Movimento de rotação, como eu expliquei antes, se eu rodar a cabeça para a direita, olhando de costa uma pessoa, ela está girando a cabeça para a direita, eu estou abrindo a faceta direita e fechando a faceta esquerda. Então, nesse gesto, rodando a cabeça para a esquerda, está sendo fechada a faceta direita aqui desse lado, onde está a seta, e abrindo a faceta do lado de lá. Então, eu trato faceta à esquerda e trato hérnia à direita nessa condição clínica. E um gesto de extensão que projeta o núcleo do disco para frente, que seria ideal para fazer com o indivíduo que tem uma hérnia projetada, protuída, comprimindo faceta ou comprimindo forame, traciona e empurra o disco para frente. Obviamente, vai fazer uma imbricação facetária. Essa compressão facetária pode aumentar a dor se o indivíduo tiver uma síndrome facetária, mas isso é um gesto para disco. Então, perceba que cada estrutura, cada segmento tem um gesto, que pode ser potencializado, a minha força de alguém que tem a cervical muito rígida, que tem a musculatura muito tensionada, eu posso potencializar através de acessórios, como essa fita occipital de tração, com tração mento-occipital para abrir o espaço. Mas se o meu paciente tem uma disfunção de ATM, por exemplo, eu posso colocar as duas mãos na região occipital e a fita faz a tração utilizando o peso do meu corpo e não a força do meu braço. Então veja que aqui é tudo manual. Tração, flexão, rotação, extensão. Aqui pode ser tudo manual com auxílio da fita, potencializado a ação do fisioterapeuta. E ainda, nós temos uma série de acessórios para fixar na mesa de RPG, em qualquer mesa, que é o cinto mento-occipital. Então, o suporte mento-occipital, fico com as mãos livres para estabilizar. Essa estrutura fixa num cinto pélvico lombar do terapeuta, que faz força na perna e abre o espaço articular da cervical. Ou, como quase todos os protocolos, mostra a utilização da tração mantida. A tração na cervical, até 25 quilos de tração, é o que a literatura mostra. Acontece um efeito de abertura na faceta e no disco, e permanece isso por 8, 10, 12 minutos, progressivamente com a catraca, que a gente aumenta gradativamente, grau a grau. Só depois dessa primeira fase, que é muscular, direcionar o disco, abrir a faceta, liberar músculo, é que nós vamos para a segunda fase, que é alta velocidade e baixa amplitude. Também manipulação, mas entenda que é uma manipulação de alta velocidade. E o que eu vou tratar nisso? As facetas. Onde é que está a síndrome facetária? E por que aquela síndrome facetária, aquele vício da vértebra, está desequilibrado? Porque existe um desequilíbrio nos captores, como, por exemplo, um pé plano, um flexo de joelho, que leva a uma compensação muscular em cadeia, como uma hiperatividade de quadrado lombar, depois uma hiperatividade de trapézio oposto, para alinhar a cabeça. Nós temos, então, uma hiperatividade muscular de músculos assimétricos que leva à lateralização e rotação vertebral. Veja que um problema na cervical, na torácica, pode estar realmente muito longe do ponto de dor.
o ponto da dor pode estar lá no trapézio, na síndrome facetária de C6, C7, mas a alteração está lá na báscula da pelve, porque o indivíduo tem um flexo de joelho, porque ele tem um isquio encurtado. Então, veja a cadeia de acontecimentos que pode acontecer para chegar até a cervical e o indivíduo ter perpetuado uma dor na cervical que você não consegue tratar, porque trata só a cervical. Então, sempre nós temos que enxergar o indivíduo como um todo, mesmo que eu tenha que descobrir que a vértebra C3, C4 dele está em vício por um espasmo da musculatura profunda, e esse espasmo da musculatura profunda inclina a vértebra, que comprime terminação nervosa baropressora, que perpetua um ciclo vicioso. Primeiro, eu venho manipular, pompar, tracionar, desativar o componente muscular. Mas se eu não corrigir o vício lá no tônus da perna do paciente, do pé, eu não trato. Eu estou sendo paliativo, porque o paciente fica em pé, vai para casa, no outro dia ele volta com esse vício, porque ele tem uma diferença na perna, na pisada. Então temos que corrigir. E o que eu vou corrigir? O vício vertebral. Em que posição essa vértebra está? Ela está inclinada para a direita, inclinada para a esquerda, rodada para a direita, rodada para a esquerda e assim vai. São as tridimensionalidades da lesão. E nós classificamos essa tridimensionalidade de acordo com o posicionamento, obviamente, daquela vértebra específica. Toda alteração vertebral, como eu disse, pode ter um captor assimétrico, que é estrutural, mas pode ser funcional, que leva ao posicionamento inadequado, e eu quero descobrir qual é o posicionamento inadequado. Porque a vértebra ela pode estar em flexão, fixa, presa em flexão, onde a carga está no disco e o núcleo do disco está se projetando para trás. Então, nós teremos um paciente que vai desenvolver uma hérnia de disco com dor irradiada. A faceta está livre, está em divergência. Ao contrário, se a vértebra estiver presa em extensão, nós vamos ter o disco sendo projetado para frente, um bocejo anterior, que não me importa como hérnia, porque não causa terminação nervosa, não comprime. Mas a faceta imbrica. A mecânica articular, lembra que eu mostrei na radiografia, é importante, ó, e vai fazer sintoma localizado. Ela está em convergência. Ela pode estar inclinada para a direita ou inclinada para a esquerda, onde sempre o lado da inclinação, ela vai acontecer uma imbricação. A faceta estará em divergência, em convergência no lado da concavidade e estarão divergindo do lado da convexidade. Se você observar essa imagem, aqui do lado esquerdo nós temos um bocejo, temos uma abertura, e o disco sempre vai deslocar para a abertura. E do lado direito, uma imbricação. A faceta sempre será agredida na imbricação. Então veja que nós temos um posicionamento de vício, que pode estar em flexo ou em extensão. E ela estará em inclinação e em rotação. Esses três parâmetros são indissociáveis. Estará em flexão ou extensão, não pode estar nos dois, obviamente, pode estar em um ou em outro, mas ela sempre estará inclinada e rodada para o mesmo lado. E aí, nós teremos então flexão, rotação, inclinação, ou extensão, rotação, inclinação. A neutra, logicamente, ela não estará em vício. Então, nós temos que descobrir qual é o vício. Então, se uma vértebra estará fletida, rodada e inclinada para a direita, ela estará nessa condição. O processo espinhoso está desviado para a esquerda, porque a vértebra está rodada para a direita. A faceta inferior, do lado da posterioridade, esse lado veio para trás, estará imbricada, a faceta oposta estará divergente. Processo transverso, do lado contrário da posterioridade, está levantado, do lado que posteriorizou estará aproximado com a vértebra de baixo. Então veja que eu tenho uma posição de vício. Ela fletiu, lateralizou e rodou para a direita. Por isso uma FRSD. Vou para o outro vício. Ela está estendida, rodada e inclinada também para a direita, uma RSD. Veja que o processo está lateralizado para a esquerda, a vértebra está inclinada para a direita
e ela está posterior, porque ela fez uma rotação, colocando esse processo mais para trás do que esse aqui. Só que ela está estendida, presa por um grupo muscular que a estende, diferente dessa que está presa por um grupo muscular que a flete. Por isso uma FRS ou uma ERS. Baseado nos testes dinâmicos de flexo-tensão, eu descobri que é uma síndrome facetária. Através da palpação, eu descobri que é uma F ou uma ERS, pelo posicionamento da articulação. Percebo através de teste, como por exemplo o teste de Klein, que esse paciente não tem nenhuma estenose, que não tem nenhuma obstrução, e que eu posso fazer movimentos de alta velocidade sem correr o risco de fazer uma estenose arterial. Aí eu entro nas manipulações. Não é mais uma postura de 1 minuto, mantida, progressiva. Entra na posição do principal vício, que é a rotação, e faz o thrust de alta velocidade corrigindo. Ou na lateralização. Então, qual é o maior parâmetro do paciente? É uma ERS ou é uma FRS? Nós vamos lá na manipulação e corrige os parâmetros de vício que o paciente apresenta.